obrigado pelo seu tempo, um prazer estar recebendo você aqui. E conta um pouquinho de como foi sua palestra hoje. Legal, a palestra foi bem bacana, eu gostei bastante. Acho que posso melhorar, com certeza, eu quero que ela seja maravilhosa, mas eu gostei bastante. Eu gostei principalmente porque eu percebi no público que tocou num lugar que atingiu a expectativa que eu tinha, né? Se atingiu a deles ou não, eu vou saber mais tarde, mas eu fiquei feliz com a palestra. Lógico que dá para aprimorar ela, enfim, mas eu fiquei bastante feliz com a palestra de hoje. Conta um pouquinho o que você falou na palestra, que temas que você abordou nela. Legal, bacana. Hoje a minha palestra, o tema dela foi as fronteiras da tecnologia e a consciência humana. Né? E o que eu procurei abordar, mesmo num tempo curto de 30 minutos, que sim, a tecnologia está aí, maravilhosa, ajudando a gente, facilitando a vida de todo mundo, e que, para mim, ao contrário do que para a maioria das pessoas, como eu tenho visto, ao invés de ela ser algo a ser temido, ela é um desafio, sim, mas é um desafio muito bacana, que coloca ou que convida a gente a olhar para uma outra dimensão da vida, né? Como assim? Você pode me perguntar lá, Cava, e eu vou te contar um pouquinho mais. Qualquer coisa você me interrompa, né? Mas é assim, estudando sobre o próprio desenvolvimento da tecnologia, a gente percebe que a tecnologia ela foi criada e se desenvolve do ponto de vista de uma inteligência intelectual. Aliás, de um ponto de vista de consciência intelectual. A nossa capacidade de racionalizar, a nossa capacidade de pensamento, que aliás foi o que nos trouxe como raça dominante na Terra, né? Por isso nós somos aí a versão mais atualizada do Homo sapiens. Ela é muito legal e ela deu vazão e as máquinas, a tecnologia, todo esse campo de tecnologia da informação, ele foi criado, se desenvolve do ponto de vista da inteligência intelectual, que é muito legal. Agora, qual que é o problema? E por isso que assusta muito as pessoas. Nesse sentido, os softwares, as máquinas, a tecnologia, o digital já está fazendo as coisas melhor do que nós, né? Eles são mais rápidos, eles têm uma capacidade de armazenamento maior do que a nossa, de processamento muito melhor e de erro muito mais diminuto do que nós. Então você fala, cara, por isso que assusta tanta gente. Você fala assim, caramba, ferrou, né? Nós vamos ser dominados pelas máquinas. Não. A minha visão, e é isso que eu procuro trazer para as pessoas através da minha palestra, é que talvez isso seja um prelúdio do que a gente precisa olhar, para onde a gente está indo e para onde nós precisamos nos desenvolver. Então deixa eu falar rapidamente como é que é essa evolução e por que eu considero como um desafio que a gente está sendo colocado a se desenvolver. Se a gente parar para pensar nos primórdios da humanidade, assim como a gente conhece, ou seja, do Homo sapiens começando a tomar conta desse lugar, a gente vivia já como pensamento, mas usando o pensamento muito ainda dentro de uma consciência animal, onde o mais importante era preciso sobreviver. Ou seja, na melhor das hipóteses, o pensamento era quem eu posso comer, ou o que eu posso comer, ou quem pode me comer, porque eu posso ser comido. Essa é uma consciência animal, né, que funcionou muito tempo, enfim, da qual a gente se desenvolveu. Até que a gente passa efetivamente a usar o pensamento para desenvolver uma inteligência intelectual, que é a nossa capacidade de raciocínio, que é hoje o que faz a gente viver em grandes cidades, com muita comodidade, facilidades, enfim. Essa é uma consciência intelectual e legal, fundamental para que a gente sobreviva. Mas, assim como a Revolução Industrial fez a gente entender que a gente poderia ser menos braçal, que as máquinas poderiam fazer por nós o trabalho que a gente fazia de forma braçal, essa revolução digital, para mim, vem nos avisar que, cara, a gente não precisa mais usar o nosso raciocínio ou a nossa mente para conseguir aquilo que a gente quer. Ou seja, nós estamos passando de consciência animal para consciência intelectual e agora para um convite à consciência espiritual, que é uma consciência maior, que não tem nada a ver com religião, nada a ver com isso, mas uma consciência que nos permite estudar a nós mesmos fora da própria mente. De um ponto de vista de uma consciência maior, que não é só limitada à própria mente, ao próprio raciocínio, e que por consequência nos conecta com o universo. De uma maneira muito prática, simples, é o que a gente vinha conversando até antes de ligarem as câmeras, né? Que era essa coisa do... Mas dá um exemplo prático disso. É a sua capacidade de entender
o serviço ao outro, por exemplo, né? Que é de um lugar que não vem de um lugar intelectual, vem de um lugar diferente disso. E você falando isso me faz pensar que hoje está muito na moda e muitos temas aqui da questão do propósito. Sim. Mas tem um lado dessa conversa do propósito que é muito comercial, okay? Mas tem um lado que é muito profundo, que é as pessoas buscando algo fora de si. Então já saiu da fase do animal, já saiu da fase do intelectual, ou já saiu da fase de si mesmo. Ok, eu tenho que trabalhar, eu tenho contas para pagar, mas eu vou trabalhar para quê? Fico pensando a conexão desse nível de consciência espiritual com essa busca em algo que está fora de mim, algo que se conecta normalmente com o outro. Faz sentido para você isso? Totalmente, totalmente, Rafael. Eu acho que esse é o efeito prático da busca dessa consciência maior, de uma consciência que não é só a consciência humana. Só para também deixar aqui as pessoas que estão nos escutando na mesma página, para mim a consciência humana é o resultado da nossa capacidade de pensar, é o resultado da nossa capacidade mental. Que nesse sentido, até muita gente vai se arrepiar e me questionar, tudo bem, nós estamos aqui para isso, mas ela tem um limite, ela tem limites. Já essa consciência espiritual, uma consciência maior que vai além dos limites da própria mente, cara, sim, ela tem tudo a ver com isso. Ela tem tudo a ver com o propósito, com entender o porquê que eu faço o que eu faço, o porquê que eu estou aqui. Cara, não é possível que eu estou aqui nessa vida para poder ganhar dinheiro, reproduzir e viver. Não, cara, tem algo maior. Eu acho que a gente está sendo convidado a refletir sobre esse algo maior, sabe? Sobre o que vem como o próximo desafio do nosso desenvolvimento, ou como o desenvolvimento da próxima humanidade. Eu não tenho respostas para isso, mas eu tenho certeza que tem algo depois dessa cortina, depois desse portal, isso é o que eu acredito, que mostra pra gente que sim, cara, tem coisa muito legal ainda para acontecer nesse lugar chamado humanidade. Bacana. E assim, eu fico pensando, e até teve uma outra conversa outro dia com uma pessoa que foi mais ou menos nessa linha do que eu vou te falar. A Revolução Industrial trouxe um tipo de tecnologia e que mudou a forma como as pessoas se relacionavam naquele momento. Então trouxe para dentro das fábricas, ok. Isso evoluiu e depois a gente teve todo um processo de, podemos falar de fordização ou de toyotização. E agora a gente tem a tecnologia evoluindo a ponto de fazer tudo o que a Revolução Industrial o homem precisava fazer usando a tecnologia. Então, essa nova onda de automatização que está vindo através de robôs e de inteligência artificial, como dizer assim, ok, a tecnologia aproximou as pessoas, mas elas não usaram esse tempo, talvez, para se relacionar melhor. Sim. E elas focaram 100% no trabalho daquilo. Essa foi a provocação da outra conversa. E aí, ok, então a tecnologia ela evolui para poder tirar esse tipo de trabalho da mão das pessoas. Ok, o que vocês têm que focar agora? É se relacionar? É pensar no outro? Então, fico pensando nessa conexão de como essa tecnologia vem para modificar essa dinâmica das relações no futuro e essa questão dessa consciência espiritual de pensar no outro. Faz sentido essa... Também, totalmente. Acho que é muito legal o que você está falando. Eu, há anos atrás, antes da explosão até da inteligência artificial, dos bots, IoT, enfim, tudo que a gente tem visto, escutado, aprendido sobre tecnologia, teve uma passagem minha, assim, tempos atrás eu virei um produtor artístico, eu criei uma empresa de entretenimento. E as pessoas viravam para mim e falavam assim, cara, que loucura, mas como assim, né? Eu, executivo, vindo de empresas de serviço, multinacionais, falava, cara, que loucura é essa? E eu já dizia para as pessoas, eu falava assim, ó, eu tenho uma desconfiança, tem algo em mim que eu não consigo explicar, que é o seguinte, eu acredito que a tecnologia e o digital vai se desenvolver tanto que vai chegar o momento em que a gente não vai mais precisar fazer tudo aquilo que hoje a gente é demandado para fazer. Legal. Quando a gente não precisa mais trabalhar, por exemplo, para poder comer ou para poder ter uma vida estável, que eu acho que é o que acontece no futuro, né? Nós vamos ser providos por essa própria consciência maior de um status quo base onde todo mundo possa viver bem. Cara, o que a gente faz da vida? Cara, para mim duas coisas são fundamentais e que eu vejo como o desenvolvimento futuro. Um é o entretenimento, a gente vai ter mais tempo livre para poder se divertir, para poder curtir através de entretenimento.
E acho que a segunda coisa, a gente vai ter mais tempo livre para poder aprender, para poder estudar. Mas estudar o quê? Estudar justamente sobre a vida e sobre como a gente aproveita melhor essa passagem dentro desse lugar chamado universo, planeta Terra, enfim, seja o que for. Então, para mim tem tudo a ver com o que você falou. É justamente um convite que a gente está tendo. Lógico que quanto tempo a gente estima isso, a gente calcula. Bom, pensando na equação exponencial que digital, tecnologia significam, eu acho que menos tempo do que a gente imagina, do que a gente prevê. Mas eu acredito que sim, toda essa tecnologia acaba nos colocando numa condição como humanidade de, não por ordem de importância, mas para que a gente possa se divertir mais, para que a gente possa aprender e desenvolver mais o nosso conhecimento, autoconhecimento e conhecimento em relação ao todo, porque isso cria ou dá sequência numa espiral evolutiva de aproveitar melhor. E cara, nada como aproveitar melhor do que fazer isso conectado com outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi, que eu vi num filme chamado Na Natureza Selvagem, filme muito bacana sobre autoconhecimento e tal, que diz o seguinte, cara, a felicidade ela só é completa quando é compartilhada. Então sabe essa coisa? Eu acho que a gente está sendo convidado a reaprender ou aprender primeiro a ser feliz conosco mesmo, independente de posição, status, ou enfim, história de vida. E segundo, fazer isso de uma maneira compartilhada. Eu acho que é o grande barato, né, cara? Bacana. Eu ia perguntar da tecnologia, mas a gente acabou falando dela no meio. Como que você vê isso para o futuro? Isso que a gente está conversando, essa evolução dos níveis de consciência nos próximos anos? Eu vejo isso de uma maneira muito forte, ou seja, o desenvolvimento muito forte. Assim, se você me perguntar, Alexandre, você tem alguma dúvida que esse caminho se fortalece? Nenhuma dúvida. Eu vejo como um caminhar natural. Algumas pessoas vão caminhar mais rápido, outras pessoas vão caminhar numa velocidade mais devagar, outras pessoas vão ficar, inclusive, estacionadas na área de recuo, né, fazendo uma alusão às estradas, né, ali no acostamento durante um tempo. Mas eu percebo que é um caminho mais do que inevitável, é um caminho natural para onde todos nós estamos indo, para alcançar, ou explorar, experimentar esses níveis mais elevados de consciência. Então eu vejo isso e eu vejo a tecnologia ajudando muito, entre outras coisas, como a gente falou, nos deixando mais tempo livre, nos tirando tanto a atenção que hoje a gente ainda tem, aliás, a maior parte da população, da própria sobrevivência. Aliás, tem muita gente ainda, tem uma grande parcela da população mundial vivendo num nível de consciência animal. Cara, é muito louco isso. E eu acho que a tecnologia, ela é fabulosa, ela é maravilhosa, porque ela vai prover recursos, ela vai ajudar a gente a entender, cara, que puta, a gente não precisa mais lutar por isso, tá aí, né? Que, aliás, tem coisas mais divertidas, interessantes e que de alguma maneira afetam não só a consciência humana, mas essa consciência maior que, cara, tem coisa aí por vir. Tem outras coisas aí que eu acho que nós como humanidade vamos descobrir em termos de universo. Alguém que está nos assistindo e que queira fazer essa jornada de ir para um outro nível de consciência, de ir para pensar num nível de consciência mais espiritualizado, que dicas que você poderia dar para essa pessoa em relação ao desenvolvimento dela ou como ela buscar isso para poder fazer essa transição? Legal, então vou falar agora com você diretamente que está nos escutando aí, respondendo essa pergunta do Rafael. Bom, cara, primeira coisa, assim, é básico, mas ao mesmo tempo, além de básico, talvez seja o maior desafio da vida de qualquer pessoa, do ser humano, que é você trabalhar, você investir em autoconhecimento. Cara, eu sei, é uma palavra simples, até certo ponto marginalizada, né? Autoconhecimento é qualquer coisa, mas não é. Por quê? E por que investir em autoconhecimento? Porque eu costumo dizer o seguinte, assim como a ciência, a humanidade já descobriu que o universo é infinito, ele não tem fim. O que existe daqui para dentro também é um universo infinito, ou seja, autoconhecimento é infinito.
Não importa quanto tempo, não importa a idade que você tenha, o quanto você dedique de energia e atenção para o teu autoconhecimento. Uma coisa que eu posso te afirmar com tranquilidade é essa exploração sobre você mesmo, quem você é, da onde você vem, por que você faz o que você faz, essa exploração é ilimitada. É ilimitada. Que, aliás, a certeza que eu tenho, eu vou passar os meus últimos dias vivo, eu não sei quanto tempo eu vou viver ainda, mas eu tenho certeza que vou passar até o fim, seja ele quando for, descobrindo coisas sobre mim mesmo, sobre como eu funciono e sobre como esse lugar chamado inconsciente vem, leva ou o que compõe ele. Então, o primeiro grande passo, a grande sacada é autoconhecimento, cara, investir em autoconhecimento e daí por diante você vai começar a descobrir coisas, naturalmente você vai descobrir portas, caminhos, referências que vão te levar a explorar mais sobre isso. Mas se você ainda tiver dúvidas sobre isso, né, e aí eu vou deixar aqui, né, já um gancho, quando você começar a trabalhar o autoconhecimento, se você quiser entender como eu venho, quais são as portas e os caminhos que eu tenho usado para me desenvolver, cara, pega o meu contato que vai estar aqui nesse vídeo, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em compartilhar o que eu tenho, as estradas que eu tenho explorado junto com você. Aproveitando esse ponto, conta um pouco como que é a sua área de atuação hoje, de que forma você atua no mercado, como que você ajuda as pessoas, conta um pouquinho disso. Legal, Rafael. Bom, vamos lá, deixa eu contar para você, deixa eu contar para quem está nos assistindo. Eu sou, por incrível que pareça, eu sou um grande especialista em vendas e negociação, né? Esse é o meu tema, esse é o meu posicionamento, eu sou escritor, eu tenho livros dentro dessa área, aliás, tenho alguns livros aqui, tem um dos livros está exposto aqui na biblioteca, está à venda, 7 passos para ser um líder de vendas. A minha carreira como palestrante, como consultor, coach, ela é muito fundamentada, como um grande especialista. Já estive no Japão, Estados Unidos, México, fazendo palestras e turnês sobre esse tema aqui no Brasil, cara, viajo o Brasil inteiro, ajudando equipes comerciais, vendedores, empresas a se desenvolverem mais, a conquistarem melhores resultados através de técnicas da habilidade de vender e negociar melhor, né? Aí você pode falar, cara, que loucura, né? E, porra, o que isso tem a ver com outra coisa? Bom, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque eu costumo dizer o seguinte, primeiro que eu sou um apaixonado sobre autoconhecimento desde quando eu era moleque, né? Adolescente. Aliás, me achar meio estranho, me achar um cara meio, né, foi o que me levou a estudar sobre autoconhecimento, sobre filosofia, sobre psicologia. Procurar me entender um pouco melhor, já que eu não me entendia. E foi muito legal porque, tanto quanto aprender sobre mim mesmo, à medida que eu comecei a estudar sobre isso, me veio uma grande sacada, que é quanto mais eu estudava sobre mim mesmo, mais isso me ajudava a entender as outras pessoas. Cara, foi sensacional. Tanto que eu falo para as pessoas, ó, você quer aprender a ler as outras pessoas? Estuda a si próprio. Cara, é a melhor ferramenta que você tem para poder fazer isso. E aí foi legal porque no meio desse caminho, vendas me descobriu. Ou eu me descobri um grande vendedor. Que aí é uma outra história, longa, se depois você quiser eu te conto. Mas... E aí foi muito legal que quando eu comecei a perceber esta habilidade, não só a habilidade de vender, mas a habilidade de transferir conhecimento, que é algo bem diferente quando você fala sobre vendas, né, sobre técnicas de vendas. Eu comecei a perceber uma facilidade, uma habilidade e um gosto muito grande por aprender técnicas e como transferir conhecimento. Sobre vendas foi aí que eu comecei a dar palestras, cursos, coaching sobre isso. E mais legal, o que coroa tudo isso foi o que me ajudou a entender como é que eu me diferenciava e me diferencio da grande massa de palestrantes, treinadores e especialistas de vendas que existe no Brasil e mundo afora. Porque é uma vala comum. Se você for parar para olhar, cara, existem milhares, né, de pessoas, de grandes especialistas falando isso. Agora, puta, qual que é o grande diferencial do Lacava, né? É que eu trago toda essa experiência da habilidade de vender e negociar em cima de uma base ou tendo como pano de fundo a expansão da consciência. Aí a brincadeira fica totalmente diferente, fica muito legal. É aí onde as pessoas encostam as costas na cadeira e falam, cara, meu, peraí, para, me conta isso de novo, porque isso tem tudo a ver, né? Porque a técnica pela técnica, ela é muito importante, mas ela por si só não se sustenta ou não garante o desenvolvimento. Né? O que acelera, o que torna
o aprendizado e os resultados, um crescimento exponencial, é quando a gente junta a técnica com a expansão da consciência, com o desenvolvimento de níveis superiores de consciência ou de inteligência. Aí que a coisa fica muito legal, cara. Que bacana, que bacana. Aproveitando então que você falou do seu livro, pode contar pra gente um pouquinho, um resumo, uma ideia do que ele aborda, do livro para quem está assistindo conhecer? A gente coloca o link aqui também. Legal, bacana. Aliás, Rafael, obrigado por você me dar a oportunidade de poder falar um pouco sobre o livro. Então deixa eu contar para o público que está nos assistindo. O meu livro mais recente, que felizmente estou super feliz, já virou um best-seller, ele se chama 7 Passos para Ser um Líder de Vendas. Ele foi editado pela Editora Gente, cara, estou muito feliz, já estamos na 4ª edição dele. E deixa eu te dar um resumo do que o livro fala. Bom, pelo título você já sabe, né? São 7 grandes pontos, são 7 grandes posturas e atitudes que ajudam a um gestor desenvolver, criar, desenvolver e fortalecer uma equipe comercial, né? Então o primeiro ponto que eu falo é preciso ter método. Se você não tem métodos para poder vender, se você não sabe qual é o teu passo a passo para vender, dificilmente você consegue transmitir isso para alguém. Então a primeira coisa é precisa ter método. Segundo ponto, para que você possa assumir bem uma liderança e desenvolver a equipe, você precisa definitivamente abandonar o papel de vendedor. Cara, porque embora vender seja importante, conhecer sobre técnicas de venda seja importante, como gestor não é mais isso que você faz, você desenvolve equipe, tá? Então você precisa deixar de fazer a transição de vendedor a gestor. E que embora falando pareça fácil, não é nada fácil. A gente fica muito atrelado a essa consciência de vendedor, porque a gente não percebe algumas questões internas que impedem a gente e nos mantém nessa condição, tá? Então, primeiro, tenha método. Segundo, faça a transição de gestor, de vendedor a gestor. O terceiro ponto é desenvolva competências fortes. Cara, tanto em você como gestor, quanto na tua equipe. Um dos grandes segredos para poder conseguir bons resultados é descobrir o que tem de ponto forte na equipe que você tem e focar neles para desenvolver. Por quê? Um grande equívoco que existe no mercado é as pessoas normalmente pensam em trabalhar os seus pontos fracos. Cara, trabalhar o ponto fraco é importante, mas eu digo que só o suficiente para que ele pare de te derrubar ou você pare de tomar bolada nas costas. A grande sacada é quando você desenvolve algo que você já é bom, aí você se torna referência, aí você se torna um ícone dentro daquela área. Então, desenvolva competências fortes, legal? O quarto passo é você saber aplicar a pressão certa. Porque se existe um dilema dentro da área comercial, cara, como é que eu aplico a pressão certa? Se eu aperto demais e eu preciso por conta de resultado, a equipe pode espanar. Se eu não aperto, eu corro o risco de deixar a equipe frouxa e também eles não vão conseguir os resultados que a gente precisa. Então, como é que a gente faz? Qual é o equilíbrio? Qual é a equação que faz com que eu consiga aplicar a pressão certa na equipe? O suficiente para eles estarem animados, desenvolvidos e conquistarem cada vez melhores resultados, mas sem correr o risco de espanar. Então, né, desenvolva ou aplique a pressão certa, tá? O quinto passo é faça a gestão da equipe. Que é assim, bom, com tudo isso que a gente já falou até agora, com todos os outros passos, cara, a vida de um gestor, de um líder não é nada fácil, porque é como se ele tivesse vários pratinhos que ele precisasse equilibrar ao mesmo tempo. Então ali eu trago dicas de qual é o passo a passo para que você faça uma boa gestão. O sexto passo é, seja um gestor, seja um líder coach, cara. Hoje, mais do que você entregar o peixe, é a tua habilidade de fazer com que a tua equipe aprenda a pescar. E aí, é essa habilidade de um líder que é um líder que pergunta, é um líder que questiona, é um líder que provoca, mas que segura a onda, consegue não entregar pronto, porque senão, adivinha, final do mês, quem tem que resolver o fechamento das vendas? É o líder, cara, e ele com isso fica sem tempo para poder desenvolver a equipe. Então, o sexto grande passo é, seja um líder coach. E sétimo e último passo, né, na verdade ele é um passo composto, né? Que é assim, bom, quando você chegou até aí e está conseguindo bons resultados, fortalece o processo, ou seja, desenvolvimento contínuo. Não acha que porque você chegou naquele ponto de excelência é o suficiente para a equipe dali por diante nunca mais precisar da tua ajuda. Não, cara, reveja sempre o processo e quais são os pontos de melhoria que você pode aplicar, desenvolver junto com a tua equipe. E
a segunda parte desse 7º passo composto, que, né, fortaleça o processo, desenvolva, tenha um propósito, que aliás a gente já falou aqui, né? O que é isso, cara? Não adianta todo esse trabalho que você está tendo, tudo que você está fazendo, se você não tiver um propósito, que vai além de ganhar dinheiro, que vai além de ter um cargo bonito com um nome legal. Por quê, cara? Porque assim como na vida, né, vendas vai exigir muito. Tem dias que vai chover, tem dias que tudo vai dar errado, tem dias que as coisas não vão acontecer e a tua capacidade de, tudo bem, sentir tristeza, baixar a cabeça, mas de logo em seguida entender que a vida continua, levantar a cabeça e continuar desenvolvendo o que você sabe que você precisa fazer, cara, só com propósitos na vida, só com essa clareza de que existe algo maior que pode e precisa continuar sendo percorrido. Então, esses são os 7 grandes passos. Só repetindo, se ficou muito longo, né? Tenha um método, faça a transição de vendedor a gestor, desenvolva competências fortes, aprenda a aplicar a pressão certa, faça a gestão, seja um líder coach e fortaleça o processo, desenvolva um propósito. É isso aí, cara. Bacana. Essa fala está super conectada. A Scaffold tem um valor que chama relação de parceria. Sim. E no nosso valor de relação de parceria, a gente trabalha com a área comercial que não é vender goela abaixo as coisas. A gente tem que entender de fato que o cliente precisa para ajudar ele nisso. E a Scaffold apoia também um movimento que venda não é jeito, não é jeitinho. Venda é técnica, venda é consciência, venda é preparo. Então, assim, a gente está apoiando no sentido de desmistificar essa questão de que venda está conectado com o jeitinho brasileiro de vendedor, de dar um jeito, é aquilo, mas não é aquilo. Então, esses passos que você colocou estão super conectados na nossa forma de ver. Parabéns pela sua escolha do tema, pelo seu trabalho. E é muito legal te ouvir falando sobre isso, só também trazendo esse fechamento que tem a ver com propósito, com essa questão que a Scaffold apoia, também ajuda a desenvolver. Por exemplo, o meu propósito, né, com o trabalho que eu faço, com as equipes comerciais, é lembrar as pessoas, assim como eu me lembro todos os dias, que sim, eu gosto de ganhar dinheiro, cara. Adoro ganhar dinheiro, adoro poder viajar, tomar bons vinhos, tentar me investir bem, isso é legal. Mas o que faz realmente todos os dias eu levantar, inclusive lidar com as dificuldades quando elas acontecem, é saber que o meu trabalho, antes de mais nada, ajuda os meus clientes a fazerem as melhores escolhas e tomarem as melhores decisões na vida deles, cara. É isto que eu vendo e é isso que me ajuda. E é muito engraçado que quanto mais eu coloco foco nisso, quanto mais eu me entrego para os meus clientes, tendo como foco ajudar eles a escolherem, decidirem melhor, cara, mais a minha conta corrente sobe de saldo, cara. É muito, muito, muito interessante isso. Muito legal. É muito bacana. Tem uma frase, eu escutei do Tom Coelho, não sei se você conhece o Tom Coelho, um cara muito bacana. E ele falou assim, ok, dinheiro é importante tudo, mas e se você não precisasse mais de dinheiro? Se já tivesse dinheiro para tudo que você for fazer na sua vida, no dia seguinte você ia acordar, ia fazer o quê? Você tem tudo, você tem dinheiro para comprar, não tem que se preocupar com pagar conta, nada. Você tem o resto da sua vida pela frente, 40 anos. Ok, vou viajar, tá? Mas e quando você parar de viajar? Enjoa também, tá? Você vai fazer o que agora? Não, agora eu vou esquiar, ok. E depois que você enjoar disso? Na hora que você enjoar de todas essas pequenas coisas, o que você vai fazer na sua vida? Essa busca, refletir sobre isso, me ajudou a entender o que era importante para mim. E acho que está super conectado com isso daí. Eu ia ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas e tomarem melhores decisões. Aliás, não ia. Eu tenho o privilégio e a oportunidade de fazer todos os dias. Realmente legal, é um privilégio, cara, a gente poder trabalhar naquilo que faz sentido pra gente. Não é? Muito bacana. Eu agradeço muito seu tempo. Quer deixar alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder ou deixar alguma mensagem? Não, cara, acho que foi legal. Aliás, quero agradecer aqui ao Rafael a oportunidade, o convite para poder estar falando com você que está nos assistindo, cara. Aliás, bacana, obrigado por você separar esse tempo, criar esse tempo e estar aproveitando um conteúdo como esse, porque seguramente se você está assistindo é porque é algo aí dentro de você, aqui na sua consciência, que não é necessariamente a mente, já está tocando aí, já está batendo na sua própria porta dizendo, ó, vai, busca, porque tem algo bacana, tem algo legal
um incômodo positivo que está te fazendo dar esses passos e expandir para lugares muito, muito legais. Então, mais uma vez, obrigado, Rafael, pela oportunidade, cara, muito bacana. Meus contatos vão estar aqui, disponíveis. Qualquer coisa, comentários, elogios ou sapatadas, entre em contato comigo. Adoro trocar com vocês. Bacana. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado.